Nesse vídeo nós vamos entender em que sentido o Senhor Jesus destruiu o diabo em algo que está registrado em Hebreus capítulo 2, versículo 14. O versículo em questão é citado assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, o Senhor Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A compreensão da expressão destrua ou destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, depende do significado da palavra destruir. Sabemos que o diabo está vivo na era atual, como Pedro nos lembra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, onde ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Também sabemos, por Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado dia e noite para todo sempre. Portanto, destruir, aqui neste versículo em Hebreus capítulo 2, não pode significar fazer com que deixe de existir. Podemos olhar para os outros usos desta palavra, palavra destruir, para nos ajudar a determinar seu significado nas Escrituras. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 13 é traduzido por sem efeito. Em Romanos capítulo 3, versículo 31 é traduzido por anular. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 é traduzido por reduzir a nada. E em 1 Coríntios também, só agora no capítulo 15, versículo 24, é traduzido por abatido. Esses usos, juntamente com as outras vezes em que o uso que é usado no Novo Testamento, um total de 27 vezes, nos dão a sensação de que significa tornar ineficaz ou impotente. Portanto, a palavra significa que o diabo foi tornado ineficaz ou impotente. O dicionário grego de Vineland dá uma definição de traduzir ou reduzir a inatividade. Esse é o sentido. A definição de Strong é se tornar totalmente ocioso, inútil, de uma forma literal ou figurativamente. Agora, mesmo com uma compreensão mais clara do significado da palavra destruir, ficamos nos perguntando em que sentido o diabo se tornou inativo, ineficaz ou impotente. As palavras de Pedro já citadas indicam que ele é muito ativo. Então, devemos entender Hebreus capítulo 2, versículo 14, como referindo-se a uma esfera diferente ou a um tempo diferente da nossa experiência atual. As palavras de Hebreus capítulo 2, versículo 8 falam do Senhor Jesus em sua vitória, dizendo: todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Porque, visto que tudo lhe sujeitou, nada deixou de que não lhe estivesse sujeito. Mas agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. O versículo vai até aí e, desta forma, pode nos dar uma pista sobre o fato de que, embora Deus fale no tempo presente em relação ao diabo, ou mesmo no passado, a respeito das coisas, o tempo real em que veremos sua manifestação completa pode ser futura. O conceito de passado, presente e futuro tem pouco significado quando se fala dos propósitos de Deus. As palavras de Romanos capítulo 4, versículo 17, parece resumir esta verdade. Note o que é dito lá. Deus que chama as coisas que não são como se fossem. Deus pode falar de eventos que ainda não aconteceram como se já tivesse acontecido, porque nada pode frustrar seus propósitos. Então, olhando para Hebreus capítulo 2, versículo 14, podemos entender que a morte de Cristo na cruz foi o meio de destruir o diabo. A palavra, ou as palavras de nosso Senhor registradas em João capítulo 12, versículo 31, quando ele disse: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, apoia esta verdade.
Assim, a base sobre a qual o diabo eventualmente se tornará totalmente potente é a morte de Cristo. Embora, atualmente, não vejamos que isto seja verdade, a obra pelo qual o resultado será finalmente visto já foi realizada. Satanás é um inimigo derrotado. Ele ainda não foi amarrado, como está registrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, ou lançado no lago de fogo e enxofre, como temos em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, mas sua condenação está selada por causa do triunfo de Cristo, por causa do triunfo da cruz de Cristo. Lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou na cruz em si mesmo. Em breve, o próprio Senhor descerá do céu para nos receber para si, encontrando-se conosco nos ares, onde é a esfera de domínio do próprio diabo. Pode ler isto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 e 17, e Efésios capítulo 2, versículo 2. O fato de que o próprio Cristo ressuscitou dentre os mortos e que os mortos em Cristo serão ressuscitados em sua vinda, dá prova de que ele, Cristo, destruiu o que tinha o poder ou o império da morte.